esposo, né? Que atualmente sou casada, fez 4 anos que eu sou casada, né? E há 13 anos atrás, eu cheguei na Nova Vida assim, né? Machucada pelo mundo, né? Grávida. E eu e meu esposo resolvemos assim, vamos tomar um rumo na nossa vida, porque a gente entendia, eu entendia no meu coração de que alguma coisa estava errada. Estava errado o caminho que a gente escolheu um caminho errado e a gente precisa se consertar. E a gente começou a ir para a Nova Vida. Ele foi num sábado no Clube da Juventude, gostou. E eu fiquei em casa e ele falou assim, eu gostei muito, a juventude bem animada, tal, o pessoal bem acolhedor. Vamos lá amanhã, tal, no domingo. Vamos ver, eu estava assim, né, meio ainda resistente. Aí resolvi ir com ele. E fui bem recebida com aquele amor, né, assim, os irmãos. Resolvimos começar a frequentar, né. Hoje, Deus, o Espírito Santo já estava ministrando no nosso coração, né. Mesmo ainda lá no mundo, eu ainda sentia algo diferente no meu coração. Sentia que o rumo que eu estava dando na minha vida não estava certo diante de Deus. Eu sentia assim um incômodo. Foi onde eu resolvi ir com ele, né. E nós fomos, ele foi o primeiro, ele me levou, resolvemos ficar. E por aí fomos, né, criando amizade. Na época era a pastora Liliane lá de Sepetiba, na época ela era diaconisa e ela só chegou a nós, né, e conversou muito com a gente, deu vários conselhos, tudo. E foi onde a gente resolveu se batizar, tomar, né, se converteu, né, aceitou, né, o Espírito Santo, e a gente resolveu se batizar. E conversou com o bispo, né, era pastor Moacir, a gente conversou com ele, ela conversou com ele, e ele resolveu fazer o nosso casamento e o nosso batismo no mesmo dia, né. E eu já estava grávida, com 7 meses, né, 7 meses, eu entrando na igreja, assim, e ele, na época, foi até um pouco criticado, né, casar uma menina grávida e tudo, mas logo depois eu ia ser batizada. Mas tudo isso, o Espírito Santo, Deus moveu o coração dele da maneira como o Senhor quis, porque havia um propósito. E nos casamos e logo em seguida nos batizamos, né? Aí passou-se, né? Passou-se o tempo, meu filho nasceu. 3 meses de idade, com 3 meses de idade, meu filho teve broncopneumonia. E foi assim, uma coisa assim, muito rápida. A gente não entendeu como é que ele pôde ficar assim, doente daquela maneira, porque foi uma coisa assim, uma enfermidade que veio assim no estalar de dedo, silenciosa mesmo. E ele ficou internado 5 dias no Hospital Marcílio Dias. E nesse 5º dia justamente era o domingo, né? E nesse domingo ele teve convulsão, e essa semana que ele estava no hospital foi muito difícil, porque ele tinha que ser muito furado e já não estava achando a veia dele, ele era muito gordinho. E assim, estava muito difícil, chegou ao ponto de ter que raspar aqui a cabecinha dele para poder pegar a veia aqui da cabeça, né? E se não pegasse, ia ter que fazer, né, um sistema aqui, que eu não esqueci até o nome agora, no pescoço. Aí um momento muito difícil na vida da gente. Quando foi nesse domingo, justamente nesse domingo, eu acordei com ele agitado e não podia sair daquela cadeirinha Bebê Conforto. Ele não podia sair dali, porque ele ficava com um sistema de nebulização na frente dele, assim. Ele não podia sair dali. Só que ele estava muito agitado, eu queria dar uma mamar, ele não queria mamar, e de repente eu peguei ele, meu filho os olhinhos dele começou a virar, ele estava tendo convulsão, e eu chamei o médico correndo desesperadamente, e o médico veio, né, e começou a botar gelo, ele estava com febre, começou a botar gelo nele, e enrolou ele assim, em pano molhado e tal, para levar ele para o CTI, para UTI na época. Levou, né, eu não pude ir lá até que eles passassem por todo aquele sistema, né, toda a preparação dele lá, e depois de algum tempo eu pude descer e ver, e vi que ele estava assim, tipo, parecia uma casa assim, de oxigênio assim, no rostinho dele. Ele estava assim, mexendo o pescocinho assim, vi que ele estava muito debilitado. E aquela maquininha com os batimentos do coração, e eu senti que tinha alguma coisa errada, né? Estava assim, muito acelerado, e de repente aquela máquina começou a apitar. E foi onde a médica me pediu para sair. Sai daqui, eu não queria sair, eu tive que sair para poder ela, né, cuidar dele naquele momento. E saí. E coisa assim de minutos, a médica veio para mim e falou que fez tudo o que podia fazer. O meu filho havia falecido. Nossa, o meu chão se abriu, assim, parecia um sonho, parecia
né, quando a gente lembra desse momento, aquele momento assim, parecia um sonho, não parecia ser real o que ela estava falando para mim. E eu não conseguia acreditar, assim, fiquei assim, chorando, e eu estava lá sozinha, porque só podia ficar com ele, e já ainda era de madrugada, era muito cedo, ainda ia dar 6 horas da manhã. E aí eu fui pro quarto, né, me levaram pro quarto, fui ver ele, né, já tinham tirado tudo, o aparelho, tudo, né, e eu não conseguia nem tocar no meu filho assim, sabe, se tivesse uma parte de mim, minha carne assim, fria. E eu falei assim, meu Deus, isso foi um momento difícil na minha vida. E foi onde me levaram pro quarto. E desde esse momento, eu só tinha 6 meses de convertida. Nesse momento que meu filho estava internado, teve muitas irmãs, Deus colocou muitas pessoas evangélicas, muitas mães, sabe, evangélicas ali, naqueles quartos, né? Então, assim, eu estava no quarto sozinha, mas nos quartos próximos e uma delas, eu me lembro muito bem, o nome dela é Elaine, porque me acompanhou muito. E ela ali, dando a palavra do Senhor, me dando aquele sustento, tudo. Inclusive foi ela até que me aconselhou a esperar mais um pouquinho para me ligar, porque já estava muito cedo, né? Ainda estava muito cedo. Aí eu fiquei ali, ela ficou ali comigo orando. Quando deu 7 horas da manhã, eu liguei para casa, né? Eu liguei para casa, meu esposo estava dormindo, que ele veio do quartel, ele era da Marinha, né? Inclusive naval, e ele veio do quartel e estava repousando, ganhando força para poder ir para o hospital justamente visitar o Juan. Aí eu liguei, a minha cunhada que atendeu, né? E eu tive que falar, tive que dar notícia, não, tem que vir para cá, o que aconteceu, aquele desespero. E eu tive que falar, né, para ela, infelizmente, por telefone. E nossa, eu me arrependi, porque assim, eu dei a notícia para ela por telefone e ela fez um estardalhaço assim, e ela começou a fazer um escândalo, ai meu Deus, começou a gritar, acordou a casa toda, foi assim, né, pra mim, eu estava do outro lado do telefone, mas eu pensei, nossa, não era pra ser assim, né, e todo mundo acordou e foi aquele desespero, né. E para eles chegarem de Belfort Roxo por Meia, é uma distância muito grande, né, onde ficava o Hospital Marcílio Dias. E ele conseguiu chegar lá bem já, de manhã, mas já bem tarde, tudo. E foi muito difícil controlar o meu esposo, controlar ele naquela época, assim, perder, né, o bebezinho dele, eu tinha paixão pelo filho dele. E foi muito difícil controlar ele, mas aí estava ali segurando ele. E a gente passou por esse período desse luto, né, quando chegamos em casa, a igreja praticamente toda da Nova Igreja de Belfort estava lá nos esperando em casa, para nos recepcionar, nos abraçar, né, a pastora, né, a pastora Liane lá. E foi assim, muito acolhedores com a gente. E passou, né? A gente enterrou, passou aquele período difícil. Isso foi, enterramos nosso filho no dia 16 de janeiro. Passou esse período, né? E a gente ali aguentando a dor, chorando, mas, né, sabendo que Deus estava no controle de tudo, continuamos indo para a igreja, continuamos nos alimentando, estávamos naquele momento de primeiro amor, né? E passou. E chegou o final de semana de fevereiro, que no meio da semana, de quarta em diante, meu esposo veio do quartel, falou, vou ficar o final de semana todo em casa. Aí eu, que bom. Aí eu até brinquei com ele, você fala, tem um termo lá que eles usam no quartel de falar acochado, que fala que, né, que é a pessoa que não faz nada, que é, né, vida boa, né. Aí eu vi, você fala que não é, né, mas você é vida boa, né, você vai ficar esses dias todos comigo, o que você fez com essas folgas, né. Fiquei brincando com ele, poxa amor, eu vim, ralo pra caramba, trabalho pra caramba, você faz assim, você fala isso comigo. Aí eu, ai que bom, né? Eu, que bom, tô brincando, acho que bom que você vai ficar em casa. Aí, isso na quinta-feira a gente fazendo plano, né? Tudo, eu ia no médico na sexta-feira, que veio ele comigo. Aí ele até virou pra mim assim e falou assim pra mim, ó, você tem que ser menos dependente. Você tem que ser mais independente, você tem que procurar, né, fazer suas coisas, porque eu realmente era assim, independente de alguém para fazer, me ajuda, vamos comigo, tá? Você tem aquele medo, né? Você tem que ser independente, você tem que começar a andar sozinha mais, fazer suas coisas, resolver suas coisas sozinha. E eu sei, amor, tá? Não tô entendendo, não, eu iria sozinha, porque você vai estar em casa, por isso que eu tô pedindo pra você ir comigo. Aí ele, não, eu vou, só tô te dando esse conselho, tá? Passou. Isso foi na quarta-feira à noite. Quinta-feira, quarta dia 9. Na quinta-feira, dia 10, a gente ia vir para a igreja, plano, né, vamos para a igreja de noite e tal. Sendo que a gente acordou, né, o meu
cunhado na casa da frente, ele ia fazer o beiral da casa, né? E o meu sogro, Beto, ajuda não esqueci o nome dele na hora, agora. Ajuda o pedreiro a fazer o beiral, tal, se você vai estar em casa aí na toa, tal, não sei o que, vim com ele, você ajuda. Não, pai, ajudo sim. Foi ajudar, né? Isso, a gente acordou de manhã, ele me acordou, eu queria ficar mais na cama e ele me acordou. Ele acorda preguiçosa, eu disse, meu Deus, tu mais um pouquinho, não, acorda, vamos acordar. E ele estava assim, diferente, sabe? Meu esposo estava diferente. E ele olhou para mim, ele ficou me olhando, e ele falou assim para mim, você é a menina dos meus olhos. E eu fiquei assim, por que você está falando isso para mim? Ele sem graça, né, que eu sou meio assim tímida, por que você está falando isso para mim? Aí ele, não, porque você é a menina dos meus olhos, eu te amo muito. Você começou a falar algumas declarações para mim e em seguida a gente, né, levantou e fomos tomar café. Na mesa, eu fiquei observando ele, assim, lá onde eu morava, a gente morava na casa dos pais dele ainda, a gente tinha o nosso quarto, né? E tinha uma janela assim, tem uma janela lá grande que dá visão para o quintal atrás. Ele estava nessa ponta de cá e ele ficava olhando lá para fora, e a gente estava ouvindo Kleber Lucas, Deus cuida de mim, né? Ele estava tomando café, mas ele estava muito, muito aéreo. Ele não estava ali, a mente dele não estava ali. E nesse momento Deus me deu muita sensibilidade, eu fiquei muito quieta, eu fiquei observando ele. Estou ouvindo aquele louvor e fiquei observando ele. A gente tomou café, aí em seguida veio o pai dele, chamou ele para ajudar o pedreiro, ele foi ajudar o pedreiro. Gente, foi coisa assim, se você me dissesse quantos minutos levou isso, eu não vou saber dizer para vocês, porque foi assim. Coisa dele levantar, dele botar um short para ir lá trabalhar, eu só peguei, levantei, peguei, né, o prato, as xícaras do café, fui lavar. Daqui a pouco eu vi um grito lá de fora. Alguém gritando, chamando, falando que tinha alguém caído lá em cima. Nunca na minha vida ia passar pela minha cabeça que seria o meu esposo. Aí eu fui lá para a porta da sala. Eu fui ver, quando eu cheguei, o pedreiro estava carregando meu esposo. Nossa, meu coração veio na boca. E fomos correndo lá para frente, né, para poder saber o que aconteceu. E lá na laje onde ele ia trabalhar, justamente era tão perigosa que tinha o fio da laje passava em cima da laje. Já havia acontecido um acidente antes com um rapaz, o nome dele é até Alex. Esse menino é um milagre, porque esse menino tocou no fio, ele caiu lá embaixo, estava a cor, ele ficou preto, o menino ficou sem face praticamente, e hoje ele é um milagre de Deus. E sobreviveu, né? E a gente foi olhar, meu esposo caído. Aí eu subi na escada de madeira, subi lá correndo, e a rua já cheia, a rua parou, que é em frente, né? A pista assim, principal. E a rua parou e a gente, vamos socorrer, ela passou na patrulhinha da polícia, a polícia foi, parou, levou. E eu fiquei em casa para ligar para a Marinha, para os hospitais e tal, né, para socorrer, porque a gente sabe que o avô hoje não tem recurso em termos de hospital. Quando eu vi a notícia que meu esposo havia falecido, eu estava no quarto e tudo que tinha na minha frente eu queria jogar. Tipo assim, queriam me segurar, eu milagre, eu fiquei sem chão, meu mundo caiu, sabe assim, era uma coisa inacreditável. Eu não conseguia acreditar que eu estava passando por aquela situação de novo, no dia 10 de fevereiro de 2000. E eu tinha acabado de perder meu filho. Faltava 6 dias para fazer um mês que eu tinha perdido meu filho. E eu fiquei assim, sem chão. E nós fomos sepultar eles, né, assim como eu sepultei meu filho no cemitério de Ricardo Albuquerque, também no cemitério de Ricardo Albuquerque foi sepultar o meu esposo. A igreja ficou assim, sem entender. As pessoas que cercavam a gente assim, ficavam sem entender. Todos ficaram assim, meu Deus, qual o propósito que Deus tem na vida dessa menina? E o meu pensamento na época era assim, se eu me distanciar de Deus, eu vou pirar. Eu fico com Deus e Ele me ajuda, né? Ou eu fico com Deus e Ele me ajuda a passar por essa, porque eu sei que tudo isso está passando com a permissão dele, ou eu saio, vou me rebelar e eu vou pirar. Eu tenho 2 opções. Só que eu escolhi a opção de ficar com Deus. Eu escolhi a opção de permanecer na presença de Deus. Mesmo com toda a dor que eu estava sentindo na minha alma. Assim, mesmo com o momento mais difícil que eu já enfrentei na minha vida, eu sabia que se eu me distanciasse desse Deus, eu ia enlouquecer.
a gente, às vezes, eu nunca assim, abri a boca para murmurar, para dizer, Deus, por quê? Eu te aceitei. E o Senhor está fazendo tudo isso. Da minha boca não vinha essas palavras. Eu sentia como se Deus estivesse me anestesiando, sabe? Eu entendia que havia um propósito no coração dele para mim. Havia algo que ele queria fazer na minha vida que eu não entendia o porquê. Que era muito maior do que eu poderia imaginar. Então, assim, eu continuei, eu permaneci, né, são 13 anos que eu conto, que eu tenho a oportunidade de contar esse testemunho, 13 anos que eu perseverei, aí me envolvi no ministério lá de dança, e me ajudou muito, E às vezes a gente fica com aquela preocupação, mas a pessoa está ferida, não pode, né? Não pode trabalhar na obra de Deus. Mas no meu caso, eu estava ferida porque a ferida quem fez foi Deus. A palavra de Deus nos diz que fez a ferida e a ligará, né? Ele nos revigorará, né? E nós viveremos diante dele. Eu sei quem fez a ferida foi ele. Eu não estou em pecado, então eu não vou continuar fazendo a obra de Deus. E o Ministério de Dança me envolveu muito, assim, me envolveu de uma maneira que isso me ajudou muito a permanecer, a ganhar compromisso, a ter um compromisso diante de Deus. E em seguida, eu nem pensava assim, Deus falava comigo muito de louvor, falava tanto de louvor comigo, e eu não entendia, o Senhor não sei nem cantar. Como é que o Senhor quer me colocar no ar do louvor? E Deus sempre me fala uma palavra, e tudo foi se testificando, e com o tempo passou, o pastor Márcio passou para mim o coral, e eu trabalho no coral até hoje. E até hoje, assim, já tem uns 4 anos que eu sou líder no Ministério de Louvor lá da igreja. E assim, eu fui vendo Deus cumprir as promessas dele na minha vida. Todo o intento que ele tinha na minha vida, né? E passei por essa tempestade, assim, permaneci de pé. Sou casada tem 4 anos, né? Meu esposo é uma bênção. Ele está trabalhando em São Paulo, mas também está fazendo uma obra missionária lá. Sabe, assim, Deus tem um chamado por ele nessa área. E ele está lá, entendeu? Tá correndo atrás do sonho dele, né? E nós, como esposas, a gente tem que, né? Às vezes, que nem seja difícil, às vezes, eu costumo dizer, as pessoas falam para mim, Roberta, você é muito guerreira, porque, nossa, são já 2 anos, meus irmãos, que ele está lá. E a gente fica nesse vai e vem, né? Vai e vem, eu vou para lá um pouquinho, ele vem, fica um pouquinho, eu vou para lá um pouquinho, fica. E nosso casamento ali, firmado, regado na oração. Aleluia. Porque a gente sabe que é muito difícil. A gente sabe como é que o mundo está, né? Nos primeiros meses que ele foi para lá, foi muito difícil. Eu não vou adiantar para vocês agora, porque vocês vão entender por quê. Isso faz 13 anos que eu perdi meu esposo e meu filho, né? Então, há 2 anos, a gente conseguiu comprar, né, uma casa assim boa, graças a Deus, lá em Belfort Roxo. E nessa casa eu queria dar um pedaço para minha mãe, eu queria dividir, minha mãe e meu pai, e queria morar em cima, né? E a gente teve uma conquista muito grande, que através desse falecimento do meu esposo, eu pude receber um processo, e pude honrar os meus pais, ganhei um dinheiro bom, que eu pude comprar uma casa boa. E meus pais, eles moravam numa casa dentro de um hospital, em Samaritana, em Nova Iguaçu. E eles moravam ali, numa casa assim, o hospital era para cá, entrava pelo mesmo portão. E a casa ficava para cá. Uma época que meu pai passou por um momento muito difícil, foi quase despejado. E ele arrumou um emprego para cuidar desse hospital, para olhar, ser um zelador, mas teria que morar lá. E eu não me conformava com isso, nunca me conformei com isso, né? E Deus usou essa situação da morte do meu esposo para chegar até esse ponto, né? E eu pude comprar essa casa, dividir, ela praticamente é duas casas em uma, né? Porque a casa tem 2 salas, né? 2 banheiros em cima e embaixo, tal, não sei o que, eu pude fazer uma adaptação, pude tirar a escada de dentro, botei uma escada do lado de fora, da onde saiu a escada, era uma parte assim, tipo um corredor grande, fechei, virou um quarto, aí peguei uma varanda lá, fechei, virou outro quarto. Ó, foi uma loucura aquela obra lá, mas se transformou em 2 casas. E pude honrar os meus pais. E coloquei meus pais lá, né, nessa casa, eu moro em cima, e tudo bem. E eu falei assim, não, vamos para casa, conseguimos essa conquista, vamos para essa casa somente quando a gente concluir a obra, né? Vamos, e eu pensando, vai fazer alguma coisa, meu irmão, sem consultar a Deus. Nunca faça isso. Não faça isso. Não faça nada sem consultar o Senhor.
Eu estava quase um ano procurando uma casa. Tinha o dinheiro, mas não tinha casa. E eu estava frustrada já. Poxa, eu estava noiva, né? Já estava noiva do meu esposo. Aí Senhor, eu não vou mais procurar não. O Senhor vai colocar diante de mim agora. Mas eu estava frustrada demais. Parei de procurar. As imobiliárias de Galvão só queriam meter a mão, sabe? Assim. E eu determinei, se eu quero uma casa desse valor X, mais do que isso eu não pago. E não valia a pena, as casas que eles me mostravam realmente não valia a pena o valor que eles cobravam. Passou, parei de procurar. Estou saindo da igreja no culto da manhã e ia almoçar na casa do meu sogro, né? Quando eu olho, saio da esquina, a primeira esquina quando saio da Nova Vida, quando eu olho, não, eu não olhei, quem viu foi meu esposo, na época meu noivo, vendo. Aí ele aqui tá vendendo. Aí eu olhei, tá. Eu tava tão assim desgostosa, sabe? Tava tão cabisbaixo, porque quando a gente espera algo no Senhor e às vezes Deus demora, a gente fica de bico com Deus, né? A gente, né? Eu tava assim. Aí olha a falta de fé da irmã. Aí ele pegou o número, eu disse, não vai nem valer a pena. Perto de ponto, perto da principal, perto de centro, você acha que essa casa aí é quanto? Né? De tanto que eu já tinha visto casa lá em Belfort Roxo, tudo nas alturas. Fomos, ele chegou na casa do pai dele, era um Nextel e um Vivo. O pai dele tinha Nextel, ele ligou pro Nextel, fechou, né, um dia com a mulher para ver a casa. Sendo que ele perguntou o valor da casa. E a mulher falou o valor da casa. Não tem problema de falar não, 80 mil. Não tem problema de falar. Aí, 80 mil, aí. Eu queria pagar 80 mil praticamente em 2 casas. Então, foi assim. 80 mil, aí meus olhinhos já... tá, tudo bem. Passou. Ele fechou para ver a casa quarta-feira. Na quarta-feira, isso era no domingo. Eu já estava ansiosa para ver a casa na quarta-feira, né? Fomos. Aí chegando, eu falei para Deus, quando fosse a casa, eu queria sentir que fosse dele mesmo, assim, para mim, né? E eu fui entrando. Eu não pedi grandes coisas para o Senhor, eu pedi coisa simples, uma casa simples, só quero tirar meus pais de lá, Senhor, sabe? Não queria nada demais. Aí a gente foi entrando na casa. E eu fui olhando para um lado, olhando para o outro, e eu fui vendo que era mais do que aquilo que eu imaginava. Eu fiquei até duvidando, será que é isso mesmo? E meu esposo falou para mim, nossa, amém? Vamos fechar. Eu estava até assim, né, aérea. Amém, vamos fechar. E fechamos a casa e conseguimos comprar e tudo. E Deus surpreende a gente de uma maneira tão grande, irmão. Não estou falando isso para me exibir e nem para me sobreviver diante de você, mas Deus ele fez uma obra tão grande que eu fiquei assim, maravilhada. Por quê? Tirar os meus pais da casa, de dentro de um hospital, e colocar os meus pais numa casa que tem porcelanato, numa casa com os banheiros lindos, numa casa que tem piscina, numa casa que tem churrasqueira, que tem área com telhado, sabe? Assim, eu fiquei assim, meu Deus, é como tirar eles de um barraco e colocar eles num palácio. Então isso, eu estou falando isso porque é para glorificar o nome de Deus. Aleluia! Porque Deus, assim, Ele fez isso. Maravilha. Ele preparou aquela casa. Ele colocou realmente diante dos meus olhos. Ele fez isso. Aí compramos a casa, tudo bem, tinha um dinheirinho ainda. Vou fazer a divisão da casa, né? Meus pais, eu vou morar em cima, meus pais vão morar embaixo, a gente vai adaptar a casa. Tudo bem. Eu falei, a gente só vai para casa quando a obra terminar. Porque morar em casa com obra, todo mundo sabe que é muito difícil, né? E eu tinha determinado assim, não consultei a Deus. Passou. Uma semana depois que eu já tinha fechado tudo na casa, eu não sei quanto se lembra, mas teve uma chuva em 2007, em outubro de 2007, se eu não me engano foi no dia 24 de outubro, foi um dia depois do aniversário do meu irmão. Teve uma chuva que parece que os estudos meteorológicos eles disseram que choveu equivalente a 6 meses. Aquela casa lá, onde meus pais moravam no hospital, a rua sempre enchia, mas minha casa nunca enchia. Nunca enchia o quintal, mas a casa nunca enchia. E justamente, quando eu já estava com a chave da casa nova, a casa encheu. A água veio do ralo, assim. E nessa semana, gente, para variar, eu ia pregar sobre Noé. E eu tinha falado para Deus, antes de acontecer a enchente, falei, Deus, eu não sei como é que ia passar pela experiência de Noé. Porque eu já vi minha prima passar pela enchente, eu já até ajudei ela a carregar as coisas, mas eu nunca passei pela enchente.
Como é que eu vou pregar sobre isso? É difícil, né? Para que eu fui pedir isso para Deus? Deus me fez passar por uma enchente para poder, né? E o que a gente fez? Vamos se mudar, não tem condição de ficar nessa casa. Fomos para casa. Fomos para casa, minha mãe ficou maravilhada, minha mãe ficou assim, meu Deus, né? O que é isso que Deus fez? Todo mundo maravilhado, né? Tá, fizemos a obra, limpamos a casa. Não precisava ser desse jeito, mas a gente não consultou a Deus, nós chegamos lá de madrugada, chegamos com a mudança lá de madrugada. Fomos tentar ligar a luz, não tinha luz, estava desligado lá na light, tinha que pedir a light para ligar. Não tinha água da caixa lá que aproveitamos, ou seja, aquela poeira, meu corpo doía todo durante toda aquela semana de carregar as coisas na água, eu, meu pai, meu irmão, minha mãe não podia, porque minha mãe, ela usava uma muleta, ela era deficiente física. Passou 2 anos, né, assim, e tudo. E 2 anos minha mãe curtiu aquela casa, porque quando foi no dia 7 de maio de 2010, minha mãe faleceu. Jesus. Mas antes da minha mãe falecer, numa quarta-feira de madrugada, eu estava assim orando. Eu estava com meu coração muito agitado. Eu não entendia o que Deus queria de mim naquela noite, mas eu sei que só chorava. Só chorava. Eu estava relutando com Deus. Eu senti que eu estava lutando com Deus. Lutando. E Deus me pedia algo, mas Ele não me falava o quê. E eu relutando. Até que chegou um momento que eu falei, Deus, faça a tua vontade na minha vida. Eu falei para Deus. Uma quarta-feira de madrugada, dia 5 para dia 6. Quando foi no dia 7, na sexta-feira de manhã, eu acordei com meu irmão chamando no tom muito desesperado. E eu pensei logo, minha mãe. Eu sabia que meu pai estava no trabalho, minha mãe. Eu abri a janela, o que houve? Minha mãe está caída no banheiro. E eu corri, desci as escadas, meu esposo também. Meu esposo trabalhava na Sadia, trabalhava à noite nessa época. E ele também levantou, deu um pulo. Minha mãe caída no banheiro. Eu corri para a igreja, pedi um carro para socorrer ela. Mas sendo que o vizinho já estava saindo com o carro, aí a vizinha veio e chamou, vem, já conseguimos um carro. Eu fui e levei ela correndo lá para o Joca. Chegamos lá e a doutora não demorou nem 2 minutos. Entrou na emergência e ela foi ver e saiu. E falou que minha mãe tinha falecido. Eu fiquei assim, como? Não acredito, eu quero ver ela. Eu vou tocar minha mãezinha, fala comigo, desespero. Assim, tão grande. E eu fiquei assim, esses dias, esses anos, eu vou precisar de um lenço. Tem toalha, deixa eu na caixinha. Esses anos pra cá, assim, eu precisei ser muito tratada por Deus. Porque eu me sentia assim, frustrada, sabe? Roubada. De ter chegado tão longe e ter chegado, assim, a 2 períodos muito difíceis da minha vida, que foi a perda do meu filho e do meu esposo. E ao mesmo tempo, era tão difícil viver os 2. Um parecia foi uma dor tão grande, mas parecia ter sido tão mais fácil, porque eu estava naquele primeiro amor, sabe? Eu queria Jesus de qualquer maneira, chorando. Mas a gente tem que viver um primeiro amor sempre. Mas não é fácil viver esse primeiro amor sempre. Eu estava num período que eu estava seca espiritualmente, sabe? Eu estava, assim, fazendo a obra porque tem que fazer, a obrigação. E perder minha mãe naquele momento, naquele estado. Nossa, eu não consegui falar com Deus durante 1 mês depois da morte dela. Eu não conseguia orar. Eu me ajoelhava para orar, eu levantava porque eu não conseguia esboçar a palavra. Eu falava, Senhor, Tu sabe tudo que eu estou sentindo. Eu não sei o que falar para o Senhor. Eu não consigo literalmente aceitar a morte dela. Eu não consigo, Senhor. Eu não consigo. É difícil para mim. Ainda mais porque por 2 anos que eu dei esse presente para ela, 2 anos a gente estava convivendo assim de tão perto. Lá de cima eu ouvi a voz da minha mãe trazia tanta alegria com o jeito dela, e aquela casa ficou tão vazia. Aquela casa que era uma conquista tão grande se tornou tão vazia, uma coisa tão fútil para mim, assim, tão medíocre, que assim, meu desejo era ir embora, sabe? Deixar tudo naquele momento, sabe? Meu desejo era deixar tudo aquilo ali. Aí a gente vê, queridos, como as coisas materiais, elas não são nada. Elas não são nada. E eu fiquei assim, meu Deus, tudo isso aqui perdeu o valor. Porque o verdadeiro valor, né, que estava aqui, assim, o valor que eu dava a ela,
se foi, perdeu o gosto. Tudo ali lembrava ela, era uma tortura estar dentro daquela casa. E assim, logo depois, assim, enterramos ela, a gente voltar para casa, era um vazio tão profundo na alma. E eu fiquei assim, meu Deus, qual o propósito que o Senhor tem em tudo isso? É difícil entender. É difícil entender. E continuei caminhando. E assim, eu me senti espiritualmente falando seca, sabe? Eu falei assim, eu preciso que o Senhor faça algo no meu coração. Eu estou me sentindo num deserto no meu interior. Eu estou me sentindo num deserto. E Deus, Ele tem me levantado, sabe? Ele me levantou. Ele tem me dado força para continuar, você vai continuar. E, sabe, há pouco tempo, tem um ano que eu fui levantada diaconisa, né? Vai fazer um ano ainda. E a obra de Deus se cumprindo na minha vida, e eu disse, não posso parar. E eu achei tão interessante quando a diaconisa Elisângela, ela abriu nesse texto aqui. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã, depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Queridos, eu não sei quais são os problemas que você enfrenta na sua vida, quais são as lutas, o que é perda para você, o que você perdeu na sua vida. Mas talvez não seja uma pessoa que você ama, como eu perdi 3 pessoas que eu amei muito na minha vida. Mas talvez sejam coisas, conquistas, talvez sejam sonhos, talvez sejam algo que você foi roubado, você se sinta roubado. E sente um vazio no seu interior. Eu sei que Deus, Ele pode restituir. Aleluia! Como foi falado aqui de milagre, como foi ministrado sobre milagres. Aquela mulher, como o pastor aqui declarou aqui na hora do louvor, na hora da ministração, do fluxo de sangue, ela precisava de um milagre. Ela foi para aquele que poderia operar um milagre na vida dela. E no momento da nossa dor, no momento da minha dor, eu sabia que o único que poderia me ajudar a atravessar esse momento era o Senhor. Aí eu entendi que ele estava pedindo a minha mãe, mas o meu Isaac era difícil demais de entregar. E às vezes a gente tem que entregar o nosso Isaac, ainda que seja chorando, a gente tem que entregar. Às vezes o Isaac vai ter que morrer. Deus poupou o Isaac de Abraão, mas talvez o teu Isaac Ele não vai poupar. Aleluia! Entende? Porque às vezes havia um plano. Há um plano em tudo que Deus faz. Eu costumo dizer que Deus não é irresponsável com a minha vida, nem com a sua. Ele não é irresponsável. Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. E quando na quarta-feira Ele me pediu, minha mãe, quando foi na sexta-feira, que eu voltei daquele hospital desolada, sem conseguir acreditar no que estava acontecendo, entender o que Deus está fazendo com a minha vida, o que Deus está fazendo com a minha história, por que Ele está permitindo isso. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei assim, olhando para aquela casa, eu olhava em volta, Deus, por quê? E eu ouvi uma voz mansa no meu coração, o Espírito Santo dizendo, filha, a morte da sua mãe faz parte do plano que eu tenho para sustentar você. E eu chorava, eu dizia, não, Senhor. Não, Senhor. Não. Eu não conseguia aceitar. Eu não conseguia aceitar. E é por isso que eu fiquei um mês sem conseguir falar com Deus, sem conseguir bocejar. Só conseguia chorar. Eu só conseguia chorar. E a gente, às vezes, tem uma certa posição em que a gente tem que se mostrar forte. E a gente tem que parar com isso. Quando eu sou fraco, eu tenho que estar chorando, chore, porque é o seu momento e Deus respeita tanto isso. Então, assim, era muito difícil ir para a igreja, sabe? Eu ia me arrastando. Eu chegava lá, parecia que a palavra não entrava. Não entrava. Eu não conseguia sentir a presença de Deus. Eu não conseguia nem chorar. Eu estava seca. Eu cheguei em casa e falei, Deus, eu estou me sentindo como aqueles ossos secos. Um dia o Senhor falou para mim que eu era profeta, mas eu não me sinto como profeta, eu me sinto como os ossos secos. E o Espírito Santo falou, não, filha, você é profeta. Não, Senhor, mas eu me sinto como os ossos secos. Não, filha, você é profeta.
E exatamente, não se engane, querido. Não se engane, porque às vezes você passa por deserto, você passa pelo vale, mas você é profeta. Aleluia. E o profeta declarava assim: ah, Senhor, mas como poderão esses ossos reviver? E ainda questionava ao Senhor se o Senhor já não o constituiu como profeta. Deus mandou que ele profetizasse. Era o que eu não queria fazer, porque a dureza do coração ficou grande para entender o que Deus estava fazendo na minha vida. Só que aí Ele vai abrindo a nossa visão, Ele vai sarando o nosso coração, Ele vai nos dando nova força para caminhar, e a gente vai caminhando, e a gente vai continuando a vida. E a gente vai vendo que a dor vai amenizando, e a gente vê que tudo que a gente falou, que a gente blasfemou, que a gente murmurou foi bobagem. Mas Deus, Ele é tão Deus, Ele é tão Deus, que Ele não leva em consideração às vezes bobagens que saem da nossa boca. Ah, eu vou desistir. Ah, não vou continuar porque está muito difícil. Se você não avançar, se você parar, você nunca vai conseguir visualizar o que Deus fez na sua trajetória. Porque a nossa vida é uma trajetória e não uma tragédia. Você passa por tragédias, mas a nossa vida é uma trajetória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Maravilha. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo porque Ele venceu o mundo. E nessa Jamanias abriu aqui, importa com tudo que caminhar hoje, amanhã, continue caminhando. Tropeça aqui, mas levanta e anda. Ralou o joelho, passa a mão e continua. Né? E vai tropeçando e vai levantando. Tropeçou, vai. Você não pode ficar caído. Meu Não pode Deus. ficar caído. Aleluia. Tem que continuar, tem que continuar. Então, no momento que eu continuei determinando diante de Deus, Senhor, eu não aceito estar nessa situação, eu não conheço esse coração, não posso continuar assim, Senhor, tem que me levantar, o Senhor tem que me ajudar. Mas tudo tem um tempo, né? Tudo tem um tempo. O meu luto foi 1 ano. Mas digo luto mesmo. Luto de chorar, luto de gemer. Meu luto foi 1 ano. E nesse 1 ano, a primeira vez assim, que eu senti Deus falando comigo, assim, falar a mim também, que eu ia sair do luto, foi quando eu fui para Rio das Ostras. Queria fugir desse negócio de Dia das Mães. Queria fugir, assim, da igreja, assim, desse período. Aí eu viajei para Rio das Ostras. Aí fiquei lá na casa do pastor Márcio e tal. No sábado eu tava lá, assim, eu fui pra praia, fiquei na frente da praia, assim, e tava assim, meio nublado. Aí eu fiquei assim, olhando o mar, fiquei falando com Deus, e fiquei assim, Senhor, é difícil, é difícil. Chorando ainda, pensando na minha mãe, chorando. E Deus falou assim, você vai voltar e o seu luto vai ficar aqui. Porque o seu luto acaba hoje. Maravilha. Quando eu voltei renovada. Sabe, para poder continuar fazendo a obra com vigor, com ânimo que eu já não tinha mais, sabe, com amor que parecia que tinha se acabado no meu interior, continuar fazendo a obra da maneira como Deus me chamou. Então, eu dei continuidade, porque há desertos, né? Jesus disse que passais, você não vai permanecer lá, você passa. E você pode ter certeza que o momento que você passa na sua vida é um período, né? Eu separei um texto aqui, eu separei vários textos, mas aí a gente vai falando. Eu queria que você abrisse em 2 Coríntios 4. Segunda Coríntios 4. Desígnios das aflições. Não, o desígnio e efeito das aflições. Por isso, 4,16, tá, querido? Desculpa. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aleluia.
há um propósito debaixo do céu na sua vida. Meu Deus. Quando nós passamos na fornalha de fogo, é porque Deus está extraindo de nós, sabe, como ouro, para ser refinado, precisa passar pelo fogo para que seja removido do ouro aquelas impurezas. Assim somos nós. Quando nós estamos passando pelo fogo, é que nós estamos sendo refinados. Nós estamos sendo refinados, sabe? E aí, como eu fiquei assim tão seca, sem conseguir orar, sem falar com Deus, eu fui entender que Daniel, quando ele passou pela cova, foi um momento difícil para ele, com certeza. Ele era um homem de Deus, ele tinha um espírito excelente, ele era diferenciado, mas Daniel, ele orava muito. E a palavra a gente lê aí em Daniel 6, que 3 vezes por dia ele estava ali orando. E quando ele lá, aqueles que se incomodam com aquele que é ungido de Deus, daquele que são cheios da presença de Deus, do Espírito de Deus, se levantaram e foram lá denunciar Daniel, né? Por causa do decreto do Dário, né? E foi denunciar Daniel. Eu posso falar assim bem superficialmente, porque nossa hora já está avançada. Então, Daniel teve que ir para a fornalha, né? O rei ficou com o coração triste, né? Porque ele gostava de Daniel. Mas aí você vai ler o texto, você vai ver que Daniel não precisou orar na cova, porque Daniel já orava antes de ir para a cova. Então a gente firme-se nesse propósito de estar orando, de estar jejuando, de estar se consagrando. Porque, queridos, a gente não pode estar aqui na frente pregando um evangelho que muitos estão banalizando, que é um evangelho de conquistas, que você só possuirá, e que você terá, e que você ganhará, e você não perderá. E você não vai passar por aflições. Se Jesus disse que você vai passar, é porque você vai passar. Meu Deus, aleluia. Se Jesus disse que nós passaremos, nós passaremos. Glória a Deus. A gente passa por desertos. A gente passa por momentos de vales. Por que Deus colocou Ezequiel no vale lá para ele profetizar sobre aqueles ossos secos? A gente acha que a gente vai andar só, né? De vida boa. Não vai ter problema. Nossa vida vai ser... Se a gente viver assim, a gente não vai valorizar nosso Deus, a gente não vai valorizar. A gente não vai valorizar as coisas que Ele faz na nossa vida. A gente não vai poder ver o poder e a glória que Ele tem. Como? Então, queridos, a gente passa sim. A gente passa por aflições, a gente passa por momentos difíceis. Mas as que a gente passa aqui são temporais. Firme o seu olhar sobre aquelas coisas que são eternas. Faça a obra de Deus. Aleluia. Continue, persevere. O que me ajudou a permanecer foi que eu continuei fazendo a obra de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, nos momentos em que era para mim me recolher, fechar o meu quarto, entrar em depressão, trancar, não querer falar com ninguém, me trancar do mundo, me isolar. Mas a gente não pode deixar o espírito de coitadismo tomar conta da nossa vida. Eu sou coitadinha, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente passa pela luta, a gente passa pela dor, mas a gente levanta a cabeça, vai para a igreja, vai fazer a obra do Senhor, porque Deus te chamou e Ele disse que nós somos mais que vencedores. Ele disse que nós somos mais que vencedores. E não significa que você não vai passar por perdas, não significa que você não vai passar por momentos de derrotas. Porque existem situações na nossa vida que a gente se sente perdedor. Eu me senti uma perdedora. Eu falei assim, eu me sinto uma derrotada. É assim que eu me sinto, porque na minha vida são só perdas. Eu falei assim, o que o Senhor quer fazer de tudo isso? Porque as pessoas só me conhecem como a Roberta que perdeu isso, a Roberta que perdeu o filho, a Roberta que perdeu o marido, a Roberta agora perdeu a mãe. E eu estava em conflito com Deus, eu estava em crise. Era difícil demais entender o que Deus queria de mim, o que Deus quer fazer na minha vida com isso tudo. E talvez seja crises que existenciais que vocês estejam passando, eu não sei. Eu sei qual é o propósito de eu estar aqui no dia, no culto que eles estão, né, não sei, encerrando hoje, eu não sei, sobre jejum e oração, né, vai permanecer isso, eu vim falar sobre perda, mas há um propósito, e desde a ministração Deus tem falado sobre isso. A Jovem nos abriu um texto aqui falando sobre isso, sobre caminhar, e ouvir o Espírito Santo confirmando esse testemunho, confirmando essa palavra. Meu Deus. Né? Então, querido, persevera. Meu Deus. Avance. Aleluia. E a gente tem que olhar para Cristo. E a gente não pode ficar em cima do muro decidindo servir
com excelência ou não. Eu vou, para encerrar, eu vou contar para você a história do muro. Não sei se vocês já ouviram a historinha do muro. Já ouviram a historinha do muro? Aqui é o muro, vamos supor. Visualize esse púlpito aqui como um muro. Do lado de cada muro, existem os anjos do Senhor, né? Do lado de lá, os demônios. E a pessoa que está em cima do muro está assim, olhando para um lado e para o outro, tentando se decidir. Fico mesmo firme com Cristo? Ou não? Fico assim na minha vida, no bem bom mesmo, assim, sem compromisso, né? Sem compromisso. E os anjos do lado de cá, vem para cá. Vem, desce do muro, vem para cá. E os demônios do lado de lá, não, vem para cá. Não, os demônios do lado de lá não falam nada, só ficam olhando. E os anjos, vem para cá, vem, desce desse muro. E os demônios do lado de lá só olhando. Até que os anjos ficaram assim, começaram a questionar por que os demônios não estão chamando a pessoa que está no muro. Aí ele levantou assim, olhou para o outro lado, por que vocês não estão chamando ele? Aí o demônio do lado de lá falou assim, você não sabe que o muro é nosso? Meu Deus. Entendeu? Os demônios respondeu para os anjos, você não sabe que o muro é nosso? Querido, quem está no muro não está com Cristo. Quem está no muro não está com Jesus. Meu por isso Deus. que os demônios não estavam nem se importando, né? A historinha, né? Não estavam nem se importando, porque estava no muro que era deles. Mas os anjos estavam suplicando, vem para cá, vem para cá. Se firma com Jesus, se fortalece com Jesus, porque se você continuar em cima do muro, infelizmente, você não vai ser eleito. Você não vai ser escolhido, né? Então a gente está com Cristo, firmado em Cristo, fortalecido em Cristo. A gente não pode ficar em cima do muro, tentando se decidir se vai se batizar ou não. A gente tem que tomar um compromisso diante de Deus. Meu Deus. Porque Ele tem uma obra tremenda na sua vida. Ele tem uma obra tremenda na sua vida. Ele não te trouxe aqui, não te colocou nessa igreja por acaso. Ele colocou você aqui com um propósito. Então, querido, eu vim aqui deixar o meu testemunho e dizer para você que eu passei por tudo isso sim. Mas eu sei que Cristo sempre esteve do meu lado. Maravilha, Deus. Mesmo nos momentos em que eu não consegui enxergá-lo. Mesmo nos momentos em que eu não conseguia perceber que Ele estava ali. Mas hoje eu sei que Ele estava ali. Sabe por quê? Porque muitas vezes a dor, o desespero, o momento difícil na nossa vida nos cega. Acontece isso. Você é ser humano. Amém? Aperta aqui você e diz assim, eu sou ser humano. Então, querido, isso acontece mesmo. A gente se cega com a dor. A gente pensa que Deus não está do nosso lado, Deus esqueceu da gente, mas Ele não esqueceu. Ele não esqueceu. Quando você caminha, como eu falei para vocês aqui no início, se você para de caminhar, você não vai ver o que Deus tem lá na frente, né? Quando você continua caminhando, você olha para trás e você já vê tudo que Ele já fez. Que é maravilhoso, porque Ele é o fiel. A palavra de Deus diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Meu Deus. Então tudo que você está passando está cooperando para o teu bem. Amém? Amém? Oh, aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, nessa hora eu vou chamar o pastor aqui. Eu fico feliz de poder nessa noite ter sido parte desse culto, ter dito para você tudo que eu passei na minha vida e dizer, eu estou de pé, eu estou aqui. Eu não sei o que você está passando, mas você vai conseguir. Porque Deus está contigo. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia.